Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar de um assunto muito sério. Inclusive, o vídeo que eu vou reagir aqui teve muitos haters que falaram um monte contra a opinião ou o argumento do André Fernandes. E eu vou aqui reagir ao vídeo e falar sobre algumas coisas. Entretanto, eu preciso falar de um assunto muito sério sobre o nosso canal aqui no YouTube. Se você acompanha os nossos vídeos desde 2017, então realmente vocês que nos acompanham sabe muito bem que aqui é um canal apologético. Nós combatemos heresias, as falsas doutrinas e também alguns movimentos esotéricos que são contrários à Bíblia. Um certo rapaz enviou uma mensagem para mim no Instagram dizendo que fez um boletim de ocorrência ou me indiciou para o Ministério Público, porque eu sou contrário às igrejas inclusivas. É isso mesmo que você ouviu. Eu fui indiciado ao Ministério Público porque eu disse que igreja inclusiva não é bíblico. Foi o que eu disse lá no Instagram. Se João Batista estivesse vivo hoje, meu Deus do céu, quantos processos ele iria responder? Imagina só. Pois então, gente, a gente vai seguir o nosso trabalho aqui, tá? O nosso advogado é o nosso Senhor Jesus Cristo e Deus nos dará a vitória, eu creio nisso, tá? Mas vamos falar sobre esse vídeo aqui, tá bom? Do André Fernandes. E esse vídeo é muito interessante porque recentemente eu fui verificar os comentários. Gente, só tem pessoas criticando o que ele disse aqui no podcast. Deixa eu explicar. Ele vai alugar um estádio de futebol, eu acho que é do Palmeiras, tá? O Allianz Parque ali, que é um estádio enorme, muito bom, um dos melhores do Brasil, que é uma fortuna. E ele vai fazer uma virada do ano com muitas atrações, um monte de cantores gospel e também pastores, missionários, seja o que for, tudo que envolve a igreja vai estar lá, tá bom? E então ele foi criticado aqui nos comentários desse podcast e ele respondeu a pergunta de um dos inscritos ali do canal do Vilela, né, que é o podcast dele, Inteligência LTDA. E é o seguinte, gente, o André Fernandes, ele é pastor na Igreja Batista Lagoinha, Alphaville. E o interessante é que ele me respondeu uma vez no Instagram, entretanto o tom dele pareceu bem soberbo, sabe? Tipo assim, olha, o que você plantou, né, pra você colher de volta, alguma coisa assim ele falou, eu não lembro, faz muito tempo. Então, o tom dele foi tipo uma ideia muito pragmática, olha, o que você produziu para me criticar. É a mesma pegada do David Leonardo, né? Que ele falou o seguinte, olha, quem não construiu nada não pode me criticar. É tipo assim, olha, eu só posso criticar alguém se realmente eu já fiz mais do que ela. Nós temos a liberdade de expressão e também de exortar as pessoas conforme as suas práticas. Julguem segundo a reta justiça. E essas palavras não são minhas, são de Jesus. Mas enfim, vamos reagir ao vídeo e eu vou comentar sobre o assunto. Vamos lá? A Rosana perguntou aqui o seguinte, a igreja vê o evento Vira Brasil 2025 como uma forma de promover a espiritualidade, a mensagem do evangelho, ou acredita que eventos de grande escala, com ingressos elevados, podem contribuir para a comercialização da fé e criar um ambiente excludente, como apontam alguns teólogos e líderes religiosos? Qual que é um ambiente excludente? Eu já tentei embarcar num voo e sentar na business sem ter pago a business, eu não consegui. Não significa companhia aérea excludente. Aquele voo ele só é possível comercialmente falando porque alguém paga um ticket para que o combustível seja colocado, o piloto seja contratado, o pouso seja realizado, enfim. No caso desse evento especificamente, a gente precisa pagar um estádio, geradores, a gente precisa lidar com logística. Se a gente for abrir o balancete, não só não dá lucro, como a gente, como igreja, está absorvendo um grande prejuízo para a realização do evento acontecer. Agora, eu não posso mentir se eu te disser que não tem muita gente comercializando a fé. Existem mercadores da fé, como existiu na época de Jesus. E o fato de passar no SBT também, gratuitamente para todo mundo, é uma forma de você pulverizar... Não, sem dúvida. Agora, qual que é o ponto, Vilela? Você vai em todos os cultos que eu ministro em Alphaville, Lagoinha Alphaville, todos eles são gratuitos. É claro, né? O mínimo, é um culto. Interessante, né? Que esse jargão que ele está usando e essa justificativa não tem sentido. Na igreja, no momento do culto, é o único ambiente onde o
pedreiro, o médico, o prefeito, eles se assentam no mesmo lugar e não tem ali distinção ou acepção de pessoas. Então, ele usar esse argumento, olha, eu prego na igreja Lagoinha e eu não cobro nada, não pegou legal, né, gente? Não pegou legal. Lembrando que nós estamos falando de Alphaville, então envolve muita grana aí, gente. Pensa só, um pastor que não tem uma cabeça pragmática não pode, por exemplo, pastorear uma igreja como a Igreja Lagoinha em Alphaville, porque tem muitas pessoas ali. Você precisa oferecer o produto aos seus clientes. Você vai assistir minha pregação no YouTube, todas elas são gratuitas. Você está assistindo esse podcast, você não pagou nada para ouvir. Verdade. Novamente, gente, é o seguinte... Ele falou, se você quiser assistir as minhas pregações no YouTube, você aí pode assistir, não tem nenhum problema, é gratuito. Gente, não assista. Foi uma das piores coisas que eu fiz na minha vida. Recentemente, não teve culto na minha igreja, eu falei, vamos chegar lá em casa, né, comer alguma coisa e assistir alguma coisa no YouTube, alguma pregação. E tava lá, né, em Ascensão, a igreja do André Fernandes. E quem estava pregando no dia? Ele. Sabe quantas vezes ele abriu a Bíblia? Nenhuma vez. Começa o fundo musical, e é um loop que não para, ele começa a ministrar, ele ministrou uns 40 minutos, que na verdade parecia uma pregação coach, falando sobre nossas frustrações, crescer na vida, ser próspero, ser isso ou ser aquilo, frases de efeito, e não abriu a Bíblia. Eu fiquei com tanta vergonha da pregação que eu saí do YouTube. Caio, mas você está exagerando. Beleza, procure a última pregação dele na igreja que ele pregou. E depois você comenta aqui, tá bom? Veja se eu não estou certo. Em todo o tempo, eu prego o evangelho o tempo inteiro. Eu fiz uma cruzada de milagres em 2022, a gente tocou mais de 70 mil pessoas, teve mais de 4 milhões de reais de custo e ela foi gratuita para todo mundo que estava lá. Não foi gratuita para mim, mas foi gratuito para quem recebeu. Como que ela foi viável, possível? Com patrocinadores, com gente que falou, cara, eu acredito no que você carrega. Aqui é gratuito pessoal, mas tem um custo para fazer. Pois é. Agora, qual que é o nosso desafio? Quando envolve bilheteria e custo, eu sei que é normal muita gente ficar ferida com isso, né? A gente tem ingressos que começam em R$50. A meia custa R$25. É mais barato do que qualquer partida de futebol. O meu ponto eu acho que também tem muita hipocrisia envolvida em muito comentário. Tem muita gente comentando que paga 4 vezes mais do que isso para assistir uma partida de futebol, mas não investiria 1/4 disso para poder estar com a família no evento de 8 horas, sendo ministrado ininterruptamente por convidados que vêm desde a Califórnia até, sei lá, de outro estado do Brasil. Realmente tem ingressos ali que são bem baixos. Entretanto, eu vi lá um ingresso custando R$700. Imagina só, uma família que quer participar do evento e precisa de, por exemplo, 3 ingressos. Gente... vai ultrapassar aí R$2.000. Agora é o seguinte, qual família brasileira tem condições de pagar um valor desse? Olha só como está nosso país, a não ser que a família seja de Alphaville. Aí para eles isso daí não é nada, não é nada. Agora, pensando na igreja evangélica, gente, não tem condições. Por isso que a pergunta foi um ambiente excludente, ou seja, que exclui as pessoas, que não é acessível para todo mundo. Então é complicado, mas eu vou falar mais, tá? Vamos lá. Então o que a gente precisa analisar? Será que de fato o meu comentário é por um zelo? Ou será que eu só quero fazer parte do time que reclama de qualquer coisa grandiosa que a igreja faz? Porque assim, tem gente que vai reclamar, por que precisa ser no estádio? Por que precisa ser tão grande? E a minha pergunta é, por que não? Por que o Coldplay pode fazer algo grandioso e a igreja de Jesus não? É o que eu falo pra vocês, é uma ideia pragmática. Esse é o raciocínio dele. Olha, se o Coldplay fez, por que a igreja não pode fazer? Eu não sou contra você fazer qualquer tipo de evento. Inclusive, recentemente eu fiz um evento na Mackenzie. Inclusive, tudo que aconteceu ali foi pago por mim mesmo, tá? Eu tirei um certo valor do canal e eu paguei todas as coisas que acabaram ali, né, sendo investidas. Ou seja, por exemplo, teve ali algumas coxinhas, refrigerante, as pessoas que vieram de longe, eu paguei as despesas, tudo através do dinheiro do canal. Eu não pedi ajuda para ninguém. Até mesmo uma livraria estava lá conosco porque confiou em nosso trabalho. Foram poucas pessoas? Sim, entretanto, o nome de Deus foi glorificado. Então, isso é muito relativo. Agora, eu acho um exagero você alugar o estádio do Palmeiras para fazer um evento cristão. Gente, o Allianz Parque, o estádio do Palmeiras, é uma fortuna para você alugar. Com certeza é mais de R$1 milhão. Então,
Pra que gastar tanto dinheiro se você poderia simplesmente usar um ambiente um pouco mais aberto, até falar com a prefeitura? Então, parece uma coisa mais glamorizada. É uma ideia muito pragmática. Então, isso é meio preocupante, porque eu vou contar uma história do Billy Graham, tá bom? Vamos lá. Por que grandes bandas internacionais podem fazer algo que reúne 50 mil pessoas? Virada na Praia de Copacabana, na Avenida Paulista. Pois é, eu acho que isso tem a ver em parte com a teologia da libertação, que afetou muito a teologia na América Latina e que afeta até hoje a forma como a gente pensa o evangelho, que a gente acha que tudo que é de Deus precisa ser pequeno e pobre, e daí vem voto de pobreza e uma série de nuances que discorrem disso. Lembrando que a teologia da libertação não é uma teologia evangélica, mas católica. E de um certo modo, eu concordo que nem todo crente tem que ser pobre. Ele pode ser um bom empresário, investir em muitas coisas e ter o seu lucro. Essa ideia de que o crente tem que ser pobre, gente, isso é ridículo, entende? Então, se o homem trabalha, a mulher trabalha, ambos trabalham e tem suas coisinhas, compram um carro bom, uma casa boa, por que eles não podem desfrutar dessas coisas? Se eles estão trabalhando, eles merecem isso. Agora, o que eu acho errado é você usar o evangelho como uma fonte de lucro. Aí é o problema da teologia da prosperidade, entende? Então, de um certo modo, temos que tomar cuidado com isso. Parte tem a ver com a mentalidade colonizada também, né? Você pega na América, a mentalidade americana fala de grandeza, fala de conquista, fala de estabelecer coisas que são fora do comum. Você pega a nossa mentalidade, tem muita gente que acha que a igreja precisa estar sempre em falta, você precisa, né, ter um auditório feio, você precisa ter uma igreja pequena. Cara, eu acredito que o que expressa o caráter de Deus é sempre algo excelente, é grandioso. A verdade é o seguinte, né? É que ele tá usando alguns exemplos aí que são bem extremistas, né? A gente tem essa ideia de que a igreja tem que ser pequena, mal estruturada, isso ou aquilo. Não. Uma igreja pequena, ela pode ser muito bem feita, muito bem reformada. Reformada eu não digo na teologia, tá, gente? Tô falando reformada na questão da pintura e tudo mais. E também na teologia, ela pode ser também. Então, essa ideia de que nós pensamos que a igreja tem que ser pequena, sem investimento, é só você que pensa isso. Porque eu, como futuro pastor, eu já cuido de uma igreja, então eu quero o melhor para a igreja. Esse pensamento é muito extremista, tá bom? Na verdade, ele está puxando um viés ideológico para defender a sua ideia de que o cristão realmente pode fazer esse tipo de evento, né? Vamos lá. Eu vejo isso na Arca da Aliança, que foi confeccionada por uma direção de Deus. Eu vejo isso no Templo de Salomão, que foi desenhado e revelado por alguém que tinha um coração segundo o coração de Deus. Eu vejo isso no Jardim do Éden, que foi algo criado pela própria mão de Deus. Eu vejo isso na criação, cara. Eu também vejo isso quando Paulo alugou o Coliseu para pregar o evangelho. Não, tô brincando, ele não fez isso, tá, gente? Sexto dia o homem foi criado. E tem tanta cor na íris do olho de cada um que está aqui, tem tantos detalhes que a gente ainda desconhece dentro da criação. Então você pega um Deus que ele é tão rico em detalhes, em tudo que faz. Eu não consigo acreditar que ele espera da criação algo que seja preto e branco ou pequeno. Eu acho que o estádio ainda é pouco. Eu sonho com um dia em que a gente vai ter pelo menos 10 estádios simultaneamente tocando 500 mil pessoas. Eu acho que uma rede de televisão é pouco. Eu sonho com um momento em que a gente vai ter não só uma rede de televisão falando em língua portuguesa, mas eu já tenho gerado isso em oração. Um momento em que a gente vai ter rede de televisão em língua latina, com transmissão simultânea, traduzindo o que a gente está falando e, quem sabe, sei lá, CBN falando ao vivo um link. Por quê? Porque tem um fenômeno acontecendo no Brasil e alguém precisa noticiar. Eu acho que isso é só o princípio. E um conselho que eu tenho para os acusadores: se isso já te incomoda, eu acho melhor você mutar o nosso Instagram, porque a gente só começou. Os estádios vão ser tocados, as redes de televisão vão ouvir falar do que está acontecendo e a gente só está começando. Gente, é o seguinte, eu tenho um pé atrás e vou explicar por quê. Eu recebi muitas mensagens para falar sobre esse assunto. E o interessante é que o André Fernandes ele foi convidado pelo Vilela bem próximo do evento. Será que isso não é um tipo de merchan? Será que não é um tipo de defesa que ele está tentando conseguir porque tem muitas reclamações sobre a ideia de alugar um estádio tão caro? Como eu disse, eu não sou contra você fazer evento ou conferência, longe disso. Mas que proporção nós estamos usando? É acessível para todos ou não? Então, eu fico um pé atrás, porque até então o André Fernandes participou há muito tempo de um podcast e agora, do nada, ele participou do podcast do Vilela, faltando alguns dias para a virada aí, né, do ano, do projeto dele. Parece que tem viés também esse tipo de podcast, né?
Mas enfim. E para você que quer participar disso, cara, você pode garantir o seu passaporte pelo link virabrasil.com. A gente tem ingresso solidário. Vamos deixar aqui na descrição. Tem ingresso solidário. Então, o que está acontecendo? Que é uma coisa legal também. Tem empresários falando, cara, eu quero abençoar famílias que não podem comprar. Eu quero comprar 100. Então, à medida que as pessoas estão fazendo isso, a gente disponibiliza, tem 100 novos passaportes solidários. E a galera vai lá e pega. Tem mais 200, tem mais 50, tem mais 300. A verdade, para finalizar esse assunto, é que quem não vai nunca foi sobre dinheiro. Sempre foi sobre querer estar. Porque quando a gente quer, a gente dá jeito para tudo. O que me deixa triste é ver que tem uma galera que fica horas na fila para assistir um show, cara, de, sei lá, Landcraft. Doesn't matter. E coloca desafio, cara, para poder estar numa noite profética junto com a sua família, sendo ministrado para viver um ano extraordinário. Olha só, noite profética. Essa expressão não é de uma igreja batista tradicional. Essa expressão é de uma igreja neopentecostal. É a mesma expressão usada pelo Edir Macedo, Valdemiro Santiago, R.R. Soares, Agenor Duque, Kenneth Hagin, Benny Hinn, Oral Roberts. Eu posso citar aqui 1000 pessoas que falam a mesma coisa e são pessoas do movimento neopentecostal. Então, a Igreja Batista Lagoinha, aos poucos, está se tornando neopentecostal. É só você ver as pregações. Gente, não tem Cristo nas pregações. Cristo é jogado de lado. Olha, Caio, você está falando uma coisa que você não tem provas. Faz o seguinte, pesquisa André Fernandes no YouTube, André Valadão. Assista a pregações desses pastores. Veja só o que eles dizem durante toda a ministração. Verifique se eles falam sobre queda, redenção, pecado, justiça, santidade. É muito difícil. É tipo, você vai vencer na vida. Tire as escamas dos seus olhos para você conseguir subir na carreira. É isso ou aquilo. Foi isso que eu ouvi na última pregação dele. Então, quando uma pessoa faz um evento como ele está fazendo, né? Eu me pergunto, o que move realmente o coração dele? Eu não posso julgar as intenções do coração dele. Pode ser intenções boas. Mas, segundo os frutos, o que ele prega, o que ele vai trazer para aquelas pessoas? Apenas entretenimento ou realmente uma mensagem de arrependimento e mudança de vida? Então, pense um pouco sobre isso. Reflita. Então, você que vai estar online, YouTube Lagoinha Alphaville, você que vai estar na TV, SBT, Rede Aberta, e você que vai estar presencialmente Allianz Parque, começa às 17 horas, eu te espero lá. Vai ser incrível. Amém. O Felipe perguntou aqui o seguinte, o senhor já declarou que a igreja não deve ser uma plataforma de palestras motivacionais, mas de transformação espiritual. Qual é a diferença entre um culto que motiva e um culto que realmente transforma? Como a igreja pode ser mais relevante nesse sentido? Cara, a diferença é onde está fundamentado o que você fala. Se eu falar, por exemplo, sobre o que a palavra fala, a palavra ela vai te motivar. Mas qual que é a base fundamental? A palavra, o próprio Cristo. Agora, se eu quiser falar sobre 3 passos para, e eu quiser ministrar sobre algo que eu penso, aí não é mais o que Deus fala, aí é o que eu acho. Mas é isso que você prega. Você prega um auto-evangelho. Eu não tenho nada contra a sua pessoa, tá? Eu tenho contra a sua forma de pregação. Eu não o conheço. Aqui é um canal apologético, então eu tenho que falar sobre doutrinas e pensamentos, mas não contra pessoas. Ou seja, a sua índole, eu não quero saber. Mas assistindo às suas pregações, eu percebi que você não prega o evangelho. Você, na verdade, fica trazendo algumas mensagens de coach. Mensagens motivacionais. Assistam a pregação dele, tá? E vocês vão perceber. Tem muita gente que tem substituído no púlpito aquilo que Deus fala para começar a pregar aquilo que ele pensa. E aí quando eu começo a esvaziar o meu púlpito de palavra de Deus e começo a colocar opinião, já não é mais uma pregação do evangelho, aí já é mais uma palestra motivacional. Então, nem toda pregação, nem toda palestra motivacional vai carregar a palavra de Deus, mas toda palavra de Deus vai te motivar. Perfeito. Faz sentido? Faz, total. Entendeu o que eu falei pra vocês? São essas frases de efeito que as pessoas gostam. Faz sentido? Vocês gostaram? Aí a pessoa fica pensando, tudo bem, mas... E o evangelho, onde fica? É tipo isso, a pregação dele é só assim, tá bom? Aí tem a última aqui do Edson. Gente, é o seguinte, agora é uma pergunta secundária, tá bom? Então eu acho que por aqui tá bom, mas eu quero falar sobre um assunto importante que poucas pessoas estão falando. Olha só que interessante. Em 1974, aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, exatamente no Maracanã, o Billy Graham conseguiu reunir milhares de pessoas. O estádio ficou lotado. E sabe como funcionou esse ambiente de missão, de cruzada evangelística? Através das igrejas. As igrejas se reuniram, se esforçaram
e conseguiram bancar tudo, inclusive entregaram até mesmo alguns livros. Então, todas as igrejas que professavam a mesma fé, ou seja, igrejas evangélicas, se reuniram para conseguir manter o local, pagar as despesas do Billy Graham, e deu tudo certo. Então, foi uma união entre igrejas. E, gente, foi uma coisa maravilhosa. Milhares de pessoas receberam Jesus como seu único e fiel Salvador. Inclusive, tem alguns seguidores que nos acompanham aqui que eles disseram que estavam lá no dia do Billy Graham, para vocês verem como isso foi marcante para aquelas pessoas. Então, será que isso daqui vai ficar na história? Será que as pessoas serão impactadas e vão lembrar daqui 20 ou 30 anos? Essa é a minha pergunta, porque se o evangelho for pregado e anunciado, certamente nós vamos ver alguns frutos. Agora, se for apenas entretenimento, então vai ser mais um show do Coldplay. Então, de um certo modo, é uma ideia muito pragmática. Então, precisamos tomar muito cuidado com aquilo que nós estamos investindo por aí. Será que é em prol do reino ou em prol do meu narcisismo? Em prol da minha própria audiência? Em prol do meu próprio perfil? É para a igreja de Cristo? Para dar frutos? Ou é somente um entretenimento gospel onde eu vou recolher ofertas no momento ali para conseguir bancar tudo e ainda ter um lucro? Então, temos que ver tudo isso. Então, gente, fazer um evento nessa proporção exige muitas coisas, inclusive maturidade espiritual e também discernimento do Espírito Santo. Eu espero que dê tudo certo e que realmente dê frutos, mas eu acho um exagero alugar o estádio do Palmeiras, que custa mais de R$1 milhão, para fazer um evento cristão. Eu sei que tem muitas prefeituras por aí que disponibilizam, né, o estádio de futebol para que você faça isso ou aquilo sem custo nenhum, a não ser pagar a manutenção e a taxa de serviço, né? Algumas, não são todas, tá bom? Então, por que alugar o estádio do Palmeiras? Uma família que tem 5 pessoas, é difícil frequentar um ambiente como este daqui, mesmo que o ingresso custe um pouco barato, não é fácil. Então esse foi o nosso vídeo, eu espero que você tenha gostado, e se você gostou, não se esqueça, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. E que Deus te abençoe, em nome de Jesus, amém.